Estávamos reunidos na sala de estar da casa da família em Sevilha, e o ambiente era pesado, como se fosse um julgamento, e eu fosse o único réu. Dona Rosário falou primeiro com a voz seca de quem já havia decidido o veredicto, antes mesmo de ouvir os argumentos. Ela disse que desde o dia em que entrei naquela casa sabia que eu não estava sendo sincero. Dom Federico, mal levantando os olhos dos papéis que segurava, pediu-me que assinasse um documento renunciando a quaisquer direitos sobre a casa e a propriedade da família. Lucia, sentada ao lado da mãe, acrescentou com um sorriso torto que finalmente minha verdadeira natureza egoísta estava se revelando. Sentei-me ali, sem chorar, sem me justificar. O que mais me magoou não foi o fato de me terem incompreendido, mas sim o silêncio de Rubem, meu marido, ao meu lado. Ele não me defendeu. Apenas baixou a cabeça, como se também duvidasse de mim, como se os anos que tínhamos passado juntos não fossem prova suficiente de quem eu realmente era. Nesse instante, a porta se abriu e o Sr. Herrera, advogado da família, entrou carregando uma pasta grossa. Ele disse que antes de me pedir para assinar qualquer coisa, seria prudente que a família se lembrasse de quem vinha pagando as dívidas nos últimos anos. A sala inteira ficou em silêncio. Olhei para cada um deles um por um e comecei a contar toda a história da história. Um dia em que entrei naquela família, com as melhores intenções, tendo apenas o nome de Marta, e nenhuma outra ambição além de ser aceita. Quando me casei com Rubem, eu realmente queria fazer parte daquela família. Decorei as pequenas preferências de Dona Rosário, comprei presentes para ela em todas as comemorações, ajudei a preparar as refeições em família e tentei me comportar da maneira mais educada possível. Em todas as reuniões, convencida de que a paciência acabaria por abrir qualquer porta fechada. Mas desde o início, a família de Rubem não confiava em mim. Dona Rosário perguntava de maneiras indiretas que não enganavam ninguém quanto eu ganhava, quais eram os bens da minha família, quanto dinheiro havia por trás do meu sobrenome. Dom Federico repetia nas refeições que as mulheres de hoje eram muito práticas, que se casavam apenas pensando na casa e nos bens do marido. Lucia, com aquele riso que costumava ferir sem parecer cruel, brincou dizendo que eu tinha sorte de ter entrado numa família tão prestigiada que sem Rubem eu jamais teria posto os pés numa casa como aquela. Ouvi esses comentários pensando que eram apenas pessoas exigentes, difíceis de agradar no início, e que o tempo amenizaria aquela desconfiança inicial. Eu dizia a mim mesma que se me comportasse decentemente eles acabariam por me entender. Mas quanto mais eu me retraía, mais se convenciam de que meu silêncio escondia alguma intenção oculta, algum plano que eu ainda não havia revelado, algo que justificasse tanta cautela para com uma mera nora. Com o passar dos meses, comecei a notar coisas estranhas naquela casa enorme. Chegavam lembretes de pagamento que alguém recolhia às pressas da caixa de correio antes que eu pudesse lê-los. Dom Federico atendia ligações do banco e desligava imediatamente, mudando de assunto de forma constrangedora. Dona Rosário continuava a dar festa e moava a dar festas elegantes, enquanto atrasava os pagamentos à governanta, à empresa de reforma da cozinha e até mesmo ao seguro residencial. Certa tarde, encontrei por puro acaso um envelope do banco alertando para uma possível execução hipotecária da casa, caso os pagamentos em atraso não fossem quitados. Perguntei a Rubem o que significava, e ele respondeu, desajeitadamente, que devia ser um erro administrativo, nada com que me preocupar. Embora sua expressão dissesse exatamente o contrário. Insatisfeito com essa resposta, comecei a investigar discretamente e descobri que a família tinha uma dívida considerável, a hipoteca da casa da família, uma dívida da empresa de Dom Federico, os pagamentos atrasados do cartão de crédito de Dona Rosário e até um empréstimo que constava em nome de Rubem, embora na realidade tivesse sido usado para sustentar as finanças de toda a família durante os momentos mais difíceis. Senti uma mistura de surpresa e perplexidade, que ainda me lembro claramente. Não era o fato de terem dívidas que me incomodava, mas sim o fato de viverem endividados enquanto me desprezavam,
como se eu fosse quem tentava tirar proveito da riqueza deles, quando na realidade mal conseguiam manter as aparências que tanto importavam para eles. Não decidi expô-los imediatamente. Senti genuína compaixão por Rubem, que estava dividido entre a lealdade aos pais e o peso silencioso daquelas dívidas. Ele trabalhava mais horas, dormia mal, e ainda lutava para manter as aparências perante a família, sem nunca ousar pedir ajuda abertamente. Por amor a ele, decidi ajudar. Usei minhas economias pessoais, parte da renda de um trabalho extra e um pequeno investimento pessoal para quitar uma parte urgente da dívida. Também entrei em contato com o Sr. Herrera para renegociar os empréstimos, reduzir as taxas de juros e estender os prazos de pagamento, garantindo que cada etapa passasse despercebida pelo resto da família. Fiz tudo com a máxima discrição. Nos documentos, muitas das transações foram registradas por meio de contas intermediárias ou acordos privados justamente para que a família não perdesse a sua dignidade perante ninguém. Eu pensava que estava protegendo o casamento, a reputação dos pais dele e o respeito próprio do homem que eu amava. Sem que eu soubesse, na época, essa mesma discrição se tornou minha própria armadilha. Como ninguém sabia quanto eu havia pago ou quantas vezes eu havia intervido, a família continuou acreditando cada dia mais fortemente que eu estava simplesmente vivendo às custas deles, esperando o momento oportuno para reivindicar o que eles consideravam exclusivamente seu. Embora muitas das dívidas já tivessem sido pagas graças à minha discreta intervenção, Dona Rosário nunca perdia a oportunidade de me humilhar. Sempre que me via administrando cuidadosamente as despesas da casa, dizia que eu estava calculando cada euro, porque queria controlar o dinheiro da família do filho dela. Quando sugeri com a maior delicadeza possível que talvez fosse prudente reduzir as comemorações e evitar compras desnecessárias enquanto as finanças da família permanecessem frágeis. Dom Federico se irritou dizendo que um recém-chegado à família não tinha o direito de dar ordens naquela casa. Lucia, com sua ironia habitual, comentou que eu parecia estar desempenhando o papel de administrador da propriedade, com a intenção de ficar com tudo para mim mais tarde. Houve uma cena que não consigo esquecer. Durante a festa de aniversário de Dona Rosário, na frente de toda a família, ela brincou dizendo que sua nora tinha um faro especial para dinheiro. Todos riram muito. Eu fiquei lá segurando uma bandeja de bolos, sentindo uma pontada de ressentimento porque eu havia pago por toda a festa, até o último detalhe das flores e do buffet. Rubem presenciou a cena, mas só falou comigo depois em voz baixa, pedindo-me paciência com a mãe dele e assegurando-me que ela não tinha tido a intenção de magoá-lo ao dizer aquelas coisas. Naquele momento, compreendi que não estava apenas sendo humilhada pela minha família, mas também abandonada pelo meu próprio marido, em meio a essa humilhação constante. Mal tínhamos quitado as dívidas antigas quando Dom Federico anunciou que precisava de mais dinheiro para financiar um novo empreendimento que havia começado sem nenhum planejamento sério. Ele queria usar a casa da família como garantia para um empréstimo adicional. Eu imediatamente me opus, pois sabia que se as coisas dessem errado, toda a família poderia perder a casa completamente. No entanto, a família interpretou minha oposição de maneira bem diferente. Dona Rosário disse que eu estava protestando porque temia perder minha parte futura da herança. Lucia acrescentou de forma provocativa que eu estava tentando impedir a família de usar seus próprios bens, certamente para garantir um benefício maior para mim no futuro. Rubem estava no meio daquela pressão familiar. No início, ele parecia ter mais entender meus motivos, mas aos poucos, sob a insistência constante dos pais, começou a duvidar. Uma noite, ele me perguntou diretamente se eu realmente tinha medo de perder parte da casa. Aquela pergunta quase me destruiu por dentro. Naquele momento, quis lhe dizer que eu já havia pago a maior parte do dinheiro necessário para manter aquela casa. Mas me contive, porque uma parte de mim ainda esperava que ele confiasse na minha palavra sem precisar de provas ou documentos para corroborá-la. Pouco tempo depois, Dona Rosário e Dom Federico decidiram ligar para o Sr. Herrera e exigir que eu assinasse um documento renunciando formalmente a quaisquer direitos sobre a herança da família. Segundo eles, isso protegeria a herança de uma nora
que estava excessivamente interessada no dinheiro da família. Lucia se encarregou de espalhar o boato entre familiares e amigos, alegando que eu estava tentando secretamente colocar meu nome em uma das propriedades da família. A notícia se espalhou rapidamente e comecei a notar olhares de desprezo, até mesmo de pessoas que mal me conheciam de vista na vizinhança. Rubem descobriu todo o plano, mas não fez nada para impedi-lo. Ele me disse que se eu realmente não estivesse interessado no dinheiro assinar aquele documento, não me causaria nenhum problema. Essa frase foi sem dúvida a ferida mais profunda de todo esse capítulo da minha vida. Compreendi, com dolorosa clareza, que depois de tudo que eu havia feito por aquela família, o homem a quem eu jurara proteger ainda escolhia a suspeita em vez da confiança. Foi naquele momento que decidi parar de esconder a verdade. Liguei para o Sr. Herrera e pedi que ele preparasse toda a documentação relativa aos pagamentos que havia feito ao longo daqueles anos. Alguns dias depois, toda a família se reuniu na sala de estar num ambiente que mais parecia um pequeno tribunal do que uma reunião familiar, embora o verdadeiro réu, como sempre fosse eu. Dona Rosário reiterou que eu deveria me sentir afortunado por ter nascido naquela família. Dom Federico colocou os documentos à minha frente, exigindo minha assinatura imediata. Lucia ficou de lado olhando para mim com desdém, dizendo que se eu não assinasse, minhas verdadeiras intenções ficariam comprovadas de uma vez por todas. Procurei o olhar de Rubem, mas ele desviou o meu. Disse simplesmente em voz baixa: "Assine para que tudo fique claro." Aquela frase me fez entender que a paz que ele sempre buscava era invariavelmente paga com o meu próprio silêncio. Peguei a caneta entre os dedos, mas não assinei. Coloquei-a sobre a mesa e perguntei com voz calma, porém firme, se antes de abrir mão do que acreditavam ser exclusivamente seu alguém, queria saber quem havia pago, para que ainda pudessem ficar com aquilo. Naquele exato momento, a porta da sala se abriu e o Sr. Herrera entrou com a pasta que eu mesmo lhe havia pedido para preparar dias antes. O Sr. Herrera colocou os documentos um após o outro sobre a mesa da sala de estar. O primeiro mostrava que a hipoteca da casa da família havia sido praticamente quitada graças às minhas economias. O segundo confirmava que o empréstimo comercial de Dom Federico havia sido reestruturado graças a uma garantia que eu mesmo havia conseguido junto ao banco. O terceiro documento revelou que eu havia quitado as dívidas do cartão de crédito de Dona Rosário para evitar que a situação terminasse em tribunal. O quarto documento comprovou que o empréstimo registrado em nome de Rubem, usado para sustentar as finanças de toda a família, também havia sido negociado e quitado graças à minha discreta intervenção nos últimos anos. A cada documento que Herrera colocava sobre a mesa, as expressões da família mudavam visivelmente. Dona Rosário passou do desdém a uma palidez evidente agarrando o peito, como se não conseguisse respirar. Dom Federico parou de se sentar ereto, como se o peso da verdade o estivesse afundando lentamente na poltrona, incapaz de encarar qualquer pessoa na sala. Lucia permaneceu em silêncio, pois todas as suas provocações anteriores empalideciam em comparação com aqueles documentos, e seu rosto passou da superioridade para uma vergonha que ela não conseguia esconder. Em nenhum momento gritei nem levantei a voz. Expliquei calmamente que nunca tive a intenção de pegar nada que pertencesse a essa família. Eu havia pago essas dívidas porque os considerava minha família, porque queria proteger Rubem, porque não suportava a ideia de ver seus pais humilhados diante de todos por causa de uma ruína financeira que eles mesmos haviam escondido por anos. Então olhei diretamente para Dona Rosário e lhe disse que na festa em que ela brincou, dizendo que eu tinha um dom especial para farejar dinheiro, eu havia pago por cada detalhe da celebração. Lembrei-a de que a casa que Dom Federico temia que eu tentasse tomar deles era na verdade a mesma casa que eu havia ajudado a preservar com meu próprio trabalho árduo. Acrescentei que as dívidas que toda a família havia escondido com tanto cuidado foram pagas mês após mês com o meu dinheiro. Rubem ficou paralisado, incapaz de reagir por vários segundos. Quando finalmente falou, só conseguiu perguntar por que eu nunca lhe o havia contado. Respondi
que em algum momento acreditei que o amor não precisava de provas para se manifestar, mas foi ele, junto com sua família, que me obrigou a apresentar essas provas para que eu pudesse defender minha própria dignidade. Dona Rosário tentou chorar, insistindo que não sabia nada do que eu realmente havia feito pela família, e que se soubesse jamais teria ousado falar comigo daquela maneira. Dom Federico murmurou que talvez eu devesse ter me pronunciado desde o início, para evitar tantos mal-entendidos desnecessários, embora sua voz soasse mais envergonhada do que sincera. Lucia, visivelmente desconfortável, ofereceu um pedido de desculpas apressado, que soava mais como medo do que como remorso genuíno, consciente de que suas palavras na festa agora se voltavam contra ela. Rubem foi quem demonstrou a maior dor de todos. Ele compreendeu com uma clareza devastadora que havia permanecido em silêncio enquanto sua família humilhava-se a pessoa que discretamente o salvara da ruína em mais de uma ocasião. Ele me pediu perdão, alegando que sentira muita pressão familiar, que jamais imaginara a verdadeira magnitude do que eu fizera por todos eles. No entanto, percebi que o verdadeiro problema não era simplesmente a sua falta de conhecimento. O problema era que, diante da dúvida, ele optou por suspeitar de mim em vez de confiar na minha palavra. Ele precisava de documentos e números para acreditar que sua esposa não era uma interesseira, quando me conhecer durante todos aqueles anos juntos deveria ter sido suficiente. A partir daquele momento, decidi parar de oferecer ajuda financeira à família. Eles teriam que resolver quaisquer dívidas restantes por conta própria, sem a minha habitual intervenção discreta. Também exigi, por intermédio do Sr. Herrera, uma separação clara das nossas finanças, bem como uma análise minuciosa do futuro do meu casamento com Rubem. Nas semanas seguintes, optei por não reaver imediatamente cada euro investido durante esses anos, mas insisti que tudo fosse documentado legalmente de forma clara e irrefutável. Não estava mais disposto a permitir que minha generosidade fosse interpretada como uma obrigação tácita, da qual qualquer um pudesse se aproveitar sem qualquer reconhecimento. Eu disse a Rubem que o que mais me magoava não era o dinheiro. Afinal, o dinheiro se recupera com esforço e tempo. O que eu realmente havia perdido era como confiança eu estava ao lado dele, protegendo silenciosamente toda a sua família, enquanto ele estava ao lado deles para me acusar sem nenhuma prova concreta. Quando Rubem me perguntou se poderíamos tentar recomeçar, eu disse que precisava de tempo, que não podia continuar fazendo parte de uma família que só aprendeu a me respeitar depois de descobrir o quanto minha ajuda era valiosa. Eu não tinha mais interesse em viver sob o mesmo teto com aqueles que me desprezaram por tanto tempo sem nenhum motivo válido. Finalmente, decidi sair da casa que eu ajudava Luca a manter com meu próprio dinheiro, mas desta vez saí sem nenhuma vergonha. Caminhei até a porta com minha dignidade intacta, sabendo que a verdade havia sido claramente estabelecida diante de todos. Me chamavam de interesseira, enquanto cada euro que eu ganhava ia para quitar as dívidas ocultas deles. Mas a partir daquele dia, entendi algo essencial à bondade, quando mal direcionada, pode facilmente se tornar uma corrente silenciosa. E naquele dia, finalmente decidi me libertar disso para sempre.